O Amazônia Debate está de volta, hoje discutindo a tuberculose, recebendo aqui duas especialistas, a doutora Irineide Antunes, que é médica infectologista e diretora da Policlínica Cardoso Fontes, e Marlúcia Garrido, coordenadora do Programa Estadual de Controle da Tuberculose. Bom, a senhora estava dando uma aula para a gente com relação aos tipos do bacilo, né? E falou das duas formas graves da imunização. E as outras formas? Sim, nós podemos começar assim pela questão da transmissão. Como é que eu adoeço de tuberculose, né? Como é que é feito? Como é que eu pego o bacilo? O bacilo passa de uma pessoa para outra através da tosse, da fala e do espirro. Então, a contaminação é aérea, né? Contaminação é aérea, aí ele vai para os pulmões. Quando chega nos pulmões, porque esse bacilo, ele sobrevive, o ideal para ele é um local onde haja muito oxigênio, nós chamamos de aerógeno, porque onde tem muito oxigênio ele se multiplica bem. E no nosso organismo são nos pulmões, então daí a preferência que ele tem pelos pulmões, e 80% das formas de tuberculose é pulmonar. Com isso, lá nos pulmões, eles se multiplicam e cai na circulação e vai para qualquer local do nosso corpo. Nós só não temos tuberculose comprovada nos cabelos e nas unhas, mas você tem em qualquer local do corpo. Você pode ter a tuberculose nos olhos, que é ocular, você pode ter na pele, cutânea, você pode ter óssea, qualquer local. Então, existe a forma, como eu estou lhe falando, tanto a forma pulmonar, a que está nos pulmões, e a extrapulmonar, fora dos pulmões. Mas ela precisa de um organismo frágil, né? Sim, para que você se contamine, que é através da tosse, da fala e do espirro, você tem que entrar em contato com uma pessoa que esteja com a tuberculose de forma pulmonar, que está eliminando, né, o bacilo, e que essa pessoa não esteja em tratamento. E você aqui com a sua resistência comprometida, por qualquer processo, até por um processo viral, uma gripe, ou por uma diabetes, por qualquer outra forma, até pela questão do tabagismo mesmo, você está com o seu sistema imunológico comprometido, você pode adoecer e vai se contaminar e ter a doença. É uma doença que não escolhe classe social também, não, né? Ela independe, ela está relacionada com o sistema imunológico de cada pessoa e do contato com o doente, com a pessoa que está doente e que não está em tratamento. Fale um pouquinho das doenças associadas aí, pessoal. Dentre as doenças associadas, nós temos, em primeiro lugar, as pessoas vivendo com HIV, né? Pessoas vivendo com HIV, diabetes, o alcoolismo, o tabagismo. Então, as pessoas que usam medicamentos à base de corticoides. Então, essas são pessoas que estão mais predispostas a ter doença. Ok. Marlúcia, vamos lá para a estratégia do Estado. Aqui tem um ranking de municípios que estão numa situação bastante complicada em relação ao índice. Disparado é Silves. Queria que vocês falassem, e você em especial, como é que Silves chegou nessa situação, por que Silves chegou nessa situação. Vem Altazes com a situação complicada, logo depois Manaus, Boca do Acre e Iranduba. O interior está trazendo todas as preocupações para o Estado, né? Assim, todos os municípios têm casos registrados, exceto o Areni, que ano passado não registrou, mas nos anos anteriores tem casos registrados. Então, o que acontece com Silves? Silves teve 24 casos. A questão da taxa de incidência a gente pega o número de casos novos, divide pela população e multiplica por 100 mil. Isso é um indicador que mede o risco de adoecimento da população. Okay. Então, não é um número tão grande, mas considerando que Silves tem uma população de mais ou menos 8 mil habitantes, fica um risco de adoecimento altíssimo, que é de mais de 200 casos a cada 100 mil habitantes, ou seja, um risco enorme. Por que aumentou tanto Silves? Porque foram intensificadas as buscas no ano passado. Isso já aconteceu outra vez. Teve um ano que Silves não tinha nenhum caso, nós fizemos inquérito lá. Em uma semana nós encontramos 18 a 20. Numa semana. Explica o inquérito para quem não conhece. Certo. O inquérito, a gente faz busca de casos na população. A gente prepara as equipes de saúde, fala da tuberculose e vamos procurar nas casas quem está com tosse. Busca ativa. Busca ativa mesmo. É encontrar pessoas com tosse há mais de 2 semanas. No inquérito, a gente investiga pessoas que estejam com tosse há mais de 2 semanas, colhe, escarro e examina. E nós encontramos numa semana 18, depois aumentou até para 20, porque a cultura cresceu e deram 20 no total.
E não são casos que apareceram naquela semana, são pessoas que estão com tosse há muito tempo e não tem um quadro grave. Esse é o problema da tuberculose, ela não tem uma manifestação grave. Começa com a tosse, às vezes a pessoa até se acostuma com a tosse, acha que é normal. E se ela fizer o exame de descargo dá positivo, é tuberculose, ela está transmitindo sem saber muitas vezes. E a Altases, a mesma coisa. A Altases foi a equipe local ano passado, e principalmente tem uma médica lá que é campeã de detecção de casos, ela investiga com olhar para a tuberculose. Então, raio-x suspeito, ela entra em contato com a equipe do Cardoso Fontes, pede parecer, faz o exame de descargo, aumentou para 59 casos ano passado Altases, o que nos anos anteriores é 12, 14. Então, assim, por que aumentou? Porque foram buscados. Esses casos não surgiram todos ano passado, eles foram procurados e encontrados. E todo lugar que faz isso aumenta o número de detecção. O que indica? Nós temos muito mais casos do que nós sabemos quando a gente só espera que a população venha ao serviço. Quando a gente procura, encontra mais casos. E isso vem de uma história antiga de tuberculose aqui no Amazonas. Se você investigar as famílias, pergunte, casa a casa, a maioria, cerca de talvez 90, 99% das pessoas tem a marca da tuberculose na sua família. É alguém, o avô, a mãe, o pai, alguém que morreu de tuberculose, alguém que já teve tuberculose ou é o vizinho. Mas tem muita gente, infelizmente. Então, o que precisa é isso, mais busca, tanto passiva quanto ativa, que a gente precisa dos dois lados. O que fazer para a gestão municipal ficar mais atenta, hein, doutor? O que nós precisamos é o esforço comum de todos, todas as equipes. O que tem que fazer? Tem que botar o Ministério Público em cima? Nós precisamos da ajuda de todos, inclusive da justiça, tanto para o doente que não quer fazer o tratamento, porque é uma doença transmissível também. É crime de transmissão de moléstia grave, a gente pode pensar nesse termo de justiça também. Então, e o profissional que também não colabora, né? Porque nós temos os dois lados da questão. E mais o gestor que às vezes também não prioriza. Tá bom. Eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, sobre tratamento e sobre o que faz essa doença ser tão resistente, mas no nosso último bloco, tá bom? O Amazônia Debate volta já já.